nos impedindo de entender a tua mensagem caia por terra em nome de Jesus, e a gente possa ouvir, entender, aprender com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje, em nome de Jesus. Quem aqui sabe quem foi o apóstolo Paulo? Levanta a mão. Apóstolo Paulo. E o apóstolo Pedro? Sabe quem foi? Sabe quem foi Moisés? Abraão? Daniel? Tem alguns nomes da Bíblia que a gente sabe muito bem quem são, né? Basta falar o nome e você já liga a história. Mas existem outros nomes, e aqui em Colossenses 4 a gente tem uma lista com vários, que não são tão conhecidos. São pessoas, às vezes pouco mencionadas na Bíblia, 1, 2, 3 vezes, que se sabe muito pouco da história delas. A verdade é que a grande maioria dos nomes citados na Bíblia passam despercebidos. A gente conhece uma minoria. Em Colossenses 4, Paulo vai citar 10 nomes, não muito famosos, mas que faziam parte da igreja primitiva. E tem alguns nomes bons ali para quem está pensando em ter filho. Depois você pode se inspirar se quiser. Mas o fato é que essa lista feita por Paulo me lembra uma coisa importante. Ela me lembra que a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes, desempenha um papel importante no reino de forma silenciosa. A maioria dos crentes tem um papel anônimo muitas vezes na sua vida cristã, porque não vai se tornar alguém famoso, conhecido, importante na denominação, mas muitas vezes é alguém muito importante dentro do plano de Deus, é alguém muito importante no reino e na obra de Deus. Então Paulo vai citar esses 10 nomes, esses heróis anônimos, iguais a mim e a você, até porque o único nome que precisa ser lembrado é o nome de Jesus. Nós estamos vivendo e trabalhando e servindo e nos gastando para que o nome de Jesus seja conhecido. Nós vivemos para a fama de Jesus e não para nós. Como dizia João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Quem tem que brilhar, quem tem que aparecer, quem tem que ser importante é Jesus e não nós. Mas ainda que esses homens, essas pessoas, porque tem mulher também, citados por Paulo sejam a maioria anônimos, mesmo assim nós temos bastante coisa a aprender com cada um deles. Por isso que hoje eu quero trazer para você uma mensagem que ela vai se basear em cada um desses nomes e o que a gente pode aprender com eles. Nós vamos olhar para cada uma dessas pessoas citadas por Paulo e juntos nós vamos buscar lições maravilhosas para a nossa vida. Tem muita coisa importante que a gente pode aprender com gente que não é famosa, com gente que não é tão conhecida assim. E com essas pessoas a gente tem muito a aprender. Vamos lá? Então a gente vai ler, como eu falei para vocês, parte a parte, e a gente vai começar no versículo 7. Está com a Bíblia aberta? Colossenses 4, verso 7, diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel, ministro e conservo do Senhor, lhes dará todas as informações. Versículo 8: eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Então Tíquico é aquele que encoraja os irmãos por meio da palavra. Ele tinha um trabalho muito importante, o Tíquico. Ele era o carteiro do Paulo.
Paulo escrevia as cartas, pelo menos essa foi assim, e ele dava na mão de alguém. Ele deu essa carta na mão de Tíquico e ele falou: você tem um trabalho a fazer, levar esta carta até aqueles irmãos. E lá, quando você chegar, você tem que contar o que você viu, o que você ouviu, e também entregar a palavra na mão deles. Esse era o trabalho desse homem chamado Tíquico. Era importante ou não era? Era tão importante que, se ele tivesse falhado, hoje a gente não teria essa carta para ler na Bíblia. Então era um trabalho muito importante. A missão desse herói anônimo não era pregar num grande evento, numa grande cruzada com um estádio cheio, não era tocar ou cantar para milhares de pessoas. A missão desse homem de Deus era levar a palavra de Deus às igrejas, de forma anônima, silenciosa, levar a palavra de encorajamento. E mais, versículo 8: alentar o coração de vocês. Outra versão vai dizer: fortalecer o coração de vocês. Sem Tíquico, como eu falei, talvez as cartas não chegassem até nós. Ele representa, irmãos, aqueles missionários que cruzam fronteiras para levar a palavra de Deus, aqueles homens e mulheres de Deus que gastam décadas das suas vidas para traduzir o Novo Testamento numa língua indígena. Eu conheci um jovem lá em Porto Alegre, quando a gente estava na igreja lá, que foi na campanha de missões, foi nos dar uma palavra, de origem alemã, da igreja Conde lá de Porto Alegre, de uma família de dinheiro, que ele decidiu ir com a família viver no meio dos povos indígenas para aprender a língua deles. A língua era o xerente. Então ele foi para aprender o xerente, aprender a falar e depois aprender a grafar, né, escrever, porque não tinha nem escrito a língua, as letras, para depois poder traduzir a Bíblia para a língua dessas pessoas. Tíquico, guardado as proporções, representa essas pessoas que levam a palavra de Deus onde precisa levar. Não importa o preço que tem que pagar, não importa o quão difícil ou fácil seja, levam a palavra do Senhor para quem precisa ouvir, para quem precisa ler, para quem precisa entender. Romanos 10, 14 e 15 vai dizer: como virão? Coloquei esse texto? Não? Como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguém precisa pregar, e alguém precisa ser enviado a pregar. Alguém precisa levar a mensagem, alguém precisa ser enviado a levar a mensagem. Eu, meus irmãos, ora a Deus pedindo que eu possa ser muito como esse homem, como esse jovem Tíquico, alguém que porta a palavra de Deus onde vai, um arauto do reino, um mensageiro do Senhor, alguém que não fala as suas próprias palavras, mas transmite aquilo que Deus quer falar, que transporta a mensagem do Evangelho. E cada crente pode ser assim, meus irmãos. Você não precisa ser um missionário enviado pela junta de missões para ser um arauto do rei, para ser um portador da palavra, para ser um Tíquico. Você pode ser alguém que leva a palavra de Deus onde você vai, e até mesmo sem sair da sua casa, você pode enviar um versículo para alguém pelo WhatsApp, você pode escrever um devocional, você pode colocar alguma coisa na sua rede social, você pode fazer um telefonema, você pode encorajar alguém com a palavra, quando essa pessoa estiver sofrendo, passando dificuldade, doente, triste. Você pode ser alguém que vai levar a palavra para essa pessoa. Hoje em dia, com tanta tecnologia, está muito fácil. É muito fácil levar a palavra. Nós não precisamos mais pegar um navio
e ficar meses no mar para chegar em algum lugar. Você pode hoje mandar uma mensagem aqui e daqui a alguns segundos ou na mesma hora ela vai chegar do outro lado do mundo. Essa semana minha mãe disse que estava conversando com a Kelly lá no Canadá, no WhatsApp. Outro país, totalmente distante, conversando de forma instantânea. Então, meus amados, não tem desculpa para a gente não ser igual a esse rapaz. O que Tíquico fazia? Levava a palavra. Você também pode levar a palavra. Amém? Segunda pessoa que aparece ali no versículo 9 vai dizer assim: com ele estou enviando, outro nome bonitinho, Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo, pode passar, por favor. Não, volta. Onésimo é aquele cujo o testemunho de transformação atinge outras pessoas, cuja transformação da própria vida dele gera um testemunho. O que aconteceu com esse cidadão? Se você já leu a carta a Filemon, que é bem curtinha, você vai ver que esse rapaz Onésimo vai aparecer lá. O nome desse cidadão significava útil, mas acontece que Onésimo era um escravo de Filemon, e ele fugiu, e nessas andanças pelo mundo ele encontra o apóstolo Paulo lá na prisão, e ele se converte, e por mais que ele tenha se provado inútil para o seu dono, porque fugiu, ele tem a sua vida restaurada por causa do Evangelho, ele é transformado pela palavra de Deus, através da vida de Paulo, e agora Paulo escreve aos irmãos dizendo o seguinte: eu estou enviando Onésimo para vocês. Ele podia ter dito aquele escravo que fugiu, mas não, o que ele fala? Ele diz: o Onésimo, o fiel e amado irmão, e mais, que é da igreja de vocês. Ele está dizendo assim: Filemon, não recebe Onésimo como um escravo que te deve, que fugiu de ti. Recebe ele como irmão, amado. Recebe ele como se ele não tivesse te feito nada. Ele é um irmão amado, recebam ele na igreja. A cruz une o que o mundo separa. O Evangelho une aquilo que nós às vezes separamos. Onésimo não havia honrado o seu nome, mas o Evangelho mudou isso. O Evangelho transformou a vida daquele homem, e ele se tornou alguém útil para o reino de Deus. A utilidade dele não estava em ser escravo, a utilidade dele estava em ser filho. E agora, como filho, ele era muito útil e muito amado e muito importante. O Evangelho mudou a nossa vida também, sim ou não? Sim. Nós também éramos escravos, fugitivos. E um dia Jesus nos encontrou e nos libertou e nos tornou filhos amados, e Ele disse: esse é meu filho, essa é minha filha. O Evangelho faz isso conosco, ele nos muda, ele nos transforma, e não tem como a gente honrar o título de cristão sem a obra santificadora do Evangelho, que são as boas novas que pegam pecadores como nós e transformam em filhos. Onésimo nos lembra que missões não são sobre pessoas perfeitas,
mas sobre pecadores alcançados, que se tornam testemunhas daquilo que Jesus fez na vida deles. Nós não pregamos um evangelho de gente perfeita, nós pregamos um evangelho de um Jesus perfeito, que morreu por nós para nos salvar, para nos transformar, para pegar tudo aquilo que antes era desonra e transformar em testemunho, para pegar tudo aquilo que antes era tristeza e transformar em testemunho, para pegar tudo aquilo que antes era vergonha e transformar em testemunho. Porque em algum momento lá no futuro alguém vai precisar ouvir a tua história, do que o que Jesus fez na tua vida, e aquilo que Jesus fez na tua vida vai impactar aquela pessoa. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Como escreveu John Piper, missões existe porque a adoração ainda não existe em alguns lugares. Quando a adoração chega, não precisa mais de missões, né? Chegou a presença de Deus, chegou o conhecimento da palavra, chegou a adoração. A missão transforma desertos em jardins. Onésimo era um fugitivo, mas se tornou útil. Da mesma forma, muitas pessoas que são consideradas inúteis para a sociedade, perdidas, que não tem mais jeito, que não tem mais causa, que não adianta pregar para essa pessoa, porque essa aí já se perdeu. Esse não me dá ouvidos, eu já falei muitas vezes, eu já convidei inúmeras vezes, não me ouve. A gente pensa assim, mas a palavra de Deus nos mostra que esses que são considerados inúteis aos olhos do mundo podem se tornar instrumento poderoso na mão de Deus. Você não sabe, mas aquela pessoa que para você parece impossível, pode ser que seja um grande missionário que Deus quer usar no futuro. Terceira pessoa que aparece na nossa lista, versículo 10, Aristarco. Esse acho que é o nome mais bonito de Deus, né? Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. Até aqui. Aristarco, que está o quê? Preso comigo. Aristarco representa aqueles que choram com os que choram. Ele não aparece aqui como um pregador famoso, mas como um companheiro de sofrimento. Ele está preso comigo, diz Paulo. Preso comigo, meu companheiro de sofrimento. Sabe, irmãos, o campo missionário, se você perguntar para qualquer missionário, envolve muito sofrimento, muita lágrima, muito choro silencioso e muita coisa que ninguém vê, só Deus. E nós precisamos ser como Aristarco era para Paulo, nós precisamos ser para os missionários. Alguém que chora com eles, alguém que os apoia, alguém que envia uma carta, envia uma mensagem, faz uma oração. Eu estou contigo, eu estou do teu lado, tu não está sozinho. Semana passada nós falamos de uma missionária aqui que ela disse que quando ela lembrava que tinha alguém orando por ela, ela se animava e o trabalho dela naquela semana era uma bênção. Quando ela esquecia que tinha alguém orando por ela, ela ficava triste, para baixo, deprimida. Eu queria te encorajar a você procurar algum missionário que você conhece, ou algum missionário das nossas juntas, e você mandar uma carta, um e-mail, uma mensagem de texto, uma mensagem de fumaça, um pix. Manda alguma coisa para essas pessoas e diz assim: estou orando por você. Ah, pastor, não conheço nenhum. Me pergunta que eu te passo uma lista, você pode escolher. Só que te mandei essa mensagem para dizer que estou orando por você. Eu sou de tal igreja, de tal cidade, de tal lugar. Queria dizer que estou orando por ti. Gente, vocês não fazem ideia de como isso é tremendo. Uma oração. Nós precisamos de pessoas como Aristarco. Pessoas que se mantêm focadas no reino, independente das consequências. São aqueles que se alegram conosco na alegria e choram conosco na dificuldade. E eu vou dizer uma coisa para vocês:
chorar com quem chora é mais fácil do que se alegrar com quem se alegra. É na verdade. Às vezes a gente tem uma facilidade tremenda de chorar com quem está chorando, mas se a gente vê uma pessoa se alegrando e a gente não vai muito com a cara daquela pessoa, pastor, eu sou crente, eu vou com a cara de todo mundo, né? Se a gente vê alguém se alegrando e a gente não vai muito com a cara daquela pessoa, a gente tem inveja, a gente murmura, a gente reclama, a gente fala mal. Mas está sendo abençoado, mas é assim, faz isso aqui, é daquele jeito. Nós temos que aprender a chorar com quem chora, mas a gente também tem que aprender a se alegrar com quem se alegra. E a gente tem que ser como esse homem, como esse Aristarco. Mas esse homem também representa os missionários da igreja perseguida, que nós falamos na semana passada. Aqueles que não negam a sua fé mesmo na prisão, mesmo sob correntes, mesmo sob ameaças. Essas pessoas não negam a sua fé. Essa semana eu vi que na África, se não me engano é Nigéria, né? Tem um país da África que estão matando milhares de cristãos. Essa semana, agora, vídeos na rede social dos bandidos perseguindo os crentes e aqueles cristãos não negando a sua fé. Nega Jesus e tu fica vivo. A pessoa diz: não nega. Se eu morrer, vou para junto do meu pai. Hebreus 13:3 diz: lembrem-se dos presos como se estivessem aprisionados por eles. Nós precisamos lembrar desses irmãos que estão presos pelo Evangelho, como se a gente estivesse lá do lado deles. E nós temos que orar por eles, irmãos, interceder, pedir que Deus os livre, se for possível. Ser missionário é chorar com os que choram, é sofrer com os que sofrem, é orar pelos que estão em cadeias, é interceder pelos perseguidos. Aristarco chama a mim e a você para a gente caminhar ao lado dos missionários. Aristarco nos chama a pagar o preço, a caminhar do lado daqueles que pagam o preço pelo Evangelho. Aristarco chama você e eu a não abandonar os missionários, não deixar eles sozinhos no campo, não permitir que eles sofram sozinhos. Amém? Quarta pessoa que aparece, está no mesmo versículo, ele vai dizer assim, versículo 10: e também Marcos, primo de Barnabé, a respeito dele vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Marcos é o caso do missionário restaurado. Por quê? Vou explicar. Esse jovem foi a causa de uma das maiores divisões da igreja primitiva. Paulo e Barnabé se separaram porque um queria levar ele junto na viagem e o outro não. Mas por que Paulo não queria e Barnabé queria? Porque Marcos dava sinal de ser um desistente. Ele tinha ido com eles em uma viagem anterior e ele retornou, voltou no meio do caminho, ele resolveu voltar, desistiu. E aí Paulo disse: não, eu não vou levar esse cara junto. Ele começa as coisas e não termina. Ele coloca a mão no arado e olha para trás. E Barnabé, encorajador como era, e era primo também, né? Disse: não, então deixa ele comigo, eu vou levar ele, vou cuidar dele, vou discipular ele. E aí eles se dividem. E agora, quando a gente lê Colossenses, a gente percebe que Marcos já tinha feito as pazes com Paulo, porque Paulo está dizendo para recebê-lo e recebê-lo bem. Ele já tinha retomado a companhia de Paulo. Marcos caiu, mas se levantou. Ele havia desistido de uma viagem missionária, mas ele voltou restaurado e Deus usou ele poderosamente. Com Marcos,
a gente aprende que as quedas não desqualificam ninguém definitivamente. A gente aprende que às vezes o missionário ele pensa em desistir, e muitos missionários desistem no campo, porque não é fácil. Muitos já pensaram em desistir por causa do choque cultural, por causa da saudade, porque vê que o trabalho parece que não está andando. Mas Marcos mostra que Deus levanta os caídos e envia novamente. Isso é tão verdade que é muito provável que o segundo dos 4 evangelhos tenha sido escrito por esse rapaz. Qual que é a lição aqui? Levante-se sempre. A Bíblia diz, Provérbio 24:16: o justo cairá 7 vezes e se levantará. Eu queria dizer para você nunca desistir de apoiar quem caiu. Talvez aquele jovem, aquela jovem que fracassou no início, possa ser o próximo grande evangelista que vai alcançar povos e nações inteiras com a palavra de Deus. Não desista de apoiar as pessoas só porque elas pisaram na bola uma vez contigo, porque em algum momento elas fizeram algo que você não concordava, porque elas desistiram de algo por causa da sua juventude. Continue investindo, continue orando, porque talvez Deus possa querer usar essa pessoa para fazer grandes coisas no reino de Deus. Amém? Quinta pessoa que a gente vê aqui, versículo 11, também Jesus, conhecido por justo, outra versão vai dizer chamado justo, manda saudações. Esses são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Justo é aquele que faz do cristianismo a sua identidade. Ora, esse homem se chamava Jesus. E aí o Jesus saía para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Podia acontecer que as pessoas confundissem e achassem que o Jesus que ele estava falando era ele. Então, por causa disso, ele abriu mão da sua identidade. E ao invés de Jesus, ele preferia ser chamado de justo. Tá bom, é um nome, né? Não é qualquer um que pode ser chamado desse jeito, mas é melhor que ser chamado de Jesus para não confundir. Ele abriu mão do seu nome, ele abriu mão da sua identidade para evitar confusão, porque ele queria que o único nome que aparecesse era o nome de Jesus e não ele. Segunda coisa, esse homem também abriu mão do seu próprio povo judeu, porque ele se tornou um cristão. Ele começou a pregar o evangelho de Jesus para o pessoal de Roma. Então, justo, ele não baseou a sua identidade nem na sua nacionalidade, na sua religião de nascimento, e também não baseou a sua identidade no seu próprio nome. Ele não era judeu acima de qualquer coisa. E o seu nome também não era inalterável. Ele era em Cristo, por Cristo e de Cristo. Se Jesus quisesse mudar o nome dele, que mudasse. Se Jesus quisesse mudar o país dele, que mudasse. Mudar a nacionalidade dele, que mudasse. O importante era que ele estava pregando o evangelho. Missionários muitas vezes deixam sua terra, sua cultura, sua identidade, para se tornar tudo em todos. Nós temos alguns missionários de missões mundiais que a gente não pode nem falar o nome certo deles, né? Porque eles estão em países perseguidos, então a gente fala um nome geral, né? Muhammad, mas é um brasileiro, alguém que está lá pregando o evangelho. Essa pessoa perdeu o próprio nome, perdeu a própria identidade por causa de Jesus, por causa do evangelho. E você? Qual é a sua identidade principal? É Jesus? Se alguém pergunta quem você é, você diz: eu sou um cristão.
Normalmente, quando perguntam quem a gente é, a gente vai responder, na verdade, com aquilo que a gente faz, né? Ah, eu sou médico, sou pastor. Mas quem a gente é não é necessariamente o que a gente faz, né? O que a gente faz pode estar ligado àquilo que a gente é. Mas quem a gente é, em Jesus nós somos filhos. Nós somos um entre muitos irmãos. Jesus é a nossa identidade. Nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Ele. Nossa vida é dele. Nossa identidade maior não é o nosso país, não é o nosso estado, não é a nossa cultura. Nossa identidade principal não é o nosso trabalho, nem a nossa carreira, nem a nossa profissão. Nossa identidade principal não é o partido político que a gente vota, e muito menos o nosso político de estimação. A nossa identidade é Cristo. Nós pertencemos a Cristo. E porque nós somos de Cristo, nós podemos atravessar o mundo, atravessar a fronteira, atravessar a rua e falar do amor dele para as pessoas. Eu vejo muito crente que se identifica mais com o político A ou o político B do que com Jesus. Nós somos de Jesus. Eu não sou nem ista nem altruísta, eu sou cristão de Cristo, de Jesus. Ele é o meu Messias, Ele é o meu Salvador. Ele morreu por mim. E é a Ele que eu preciso amar, e é dele que eu preciso falar. É o nome dele que eu tenho que defender quando alguém ofende. Sexto nome que a gente vê aqui, Epáfras, versículo 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras, lembra aquilo que nós falamos na semana passada. Ele é aquele que batalha em oração, é aquele que ora, é o guerreiro de oração. Mas ele orava por quê? Maturidade espiritual. Ele orava pedindo que Deus pudesse conservar eles maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Ele queria que os seus irmãos da sua igreja, os membros da mesma igreja que ele, fossem maduros na fé, tivessem certeza do que Deus quer. Soubessem como agir nos momentos difíceis. Então, ao invés dele ficar falando mal dos irmãos e dizendo, nossa, como fulano é maduro, credo, tu viu o que a irmãzinha lá fez? Tanta imaturidade. Ele dobrava o joelho dele e orava e dizia, Senhor Jesus, aquele irmão, aquela irmã que aos meus olhos parecem imaturos, faz com que eles amadureçam, Senhor. Dá maturidade, dá sabedoria, Senhor. Toca no coração dessa pessoa. 5 minutos de oração por alguém vão fazer muito mais do que 1 hora de fofoca sobre a vida daquela pessoa. Nós precisamos abrir a nossa boca mais para orar do que para falar dos outros. Epáfras tinha um privilégio que você e eu também temos: levar as necessidades espirituais dos nossos irmãos diante de Deus. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode fechar a porta do seu quarto, como manda a palavra, e você pode orar por cada um dos seus irmãos. Anota o nome se você não lembrar. Senhor, abençoa o Marcelo. Senhor, abençoa a Graça. E vai orando, vai orando. Senhor, abençoa o Mateus.
Vai orando pelo nome das pessoas. E pergunta para as pessoas por qual motivo você pode orar por elas. Tenha um caderno de oração. Mas também ore pelos missionários. Ore pela nossa igreja. Se tem alguma coisa que você não concorda, que você acha que deveria ser diferente, ora por isso. Pede, Senhor, eu queria que isso fosse diferente. Eu queria que o Senhor mudasse a mente do pastor, da liderança. Ora por isso, porque se essa for a vontade de Deus, Deus vai fazer. Ora por isso. Mateus 9,38 diz: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Pede a Deus para mandar mais missionários, para levantar mais pessoas. Não existe avivamento sem oração, irmãos. A nossa igreja só vai ser avivada, só vai ser renovada, só vai ser restaurada 100% com muita oração. E isso não é só no coletivo, mas é principalmente no individual, onde cada um de nós precisa orar. A igreja só vai ser uma igreja de oração se nós formos pessoas de oração. Se você não pode ir, você pode orar. Cada crente pode ser um intercessor que sustenta missionários no campo. Epáfras vai lembrar que oração também é missão. Quando eu oro, eu também estou fazendo missão. Quando eu oro, eu também a minha oração está chegando do outro lado do mundo. Estou orando pela salvação de alguém que mora em outro país. E o Deus que ouve as orações, Ele ouve todas, em todas as línguas, em todos os lugares. E Ele responde onde quer que seja. Então Epáfras nos ensina a orar. 7, versículo 14. Lucas, o médico amado. Só essa parte. Lucas, o médico amado. Lucas foi alguém que usou a sua ocupação como doutor, como médico, para a glória de Deus. Quem sabe, já que Lucas estava junto com Paulo, né? Quem sabe quantas vezes Lucas não tenha cuidado da saúde de Paulo? Quem sabe, muitas vezes ele não tenha sido usado para aliviar alguma dor que Paulo sofria, porque o homem que sofreu foi esse Paulo, né? Além de ser médico, Lucas também foi escritor, historiador, e ele não usou os seus dons só para benefício próprio, ele usou para a glória de Deus. Ele entregou todos os seus dons, todos os seus talentos, ele não escondeu, ele não enterrou embaixo do tapete, ele não guardou numa gaveta, ele não usou de forma egoísta, ele deu para Deus usar na sua obra, no seu reino. Se Deus te deu dom, se Deus te deu talento, não esconda. Entrega para Deus e deixa Deus usar. Deixa Deus te usar nos teus dons e teus talentos para a glória dEle. Não é para o seu nome aparecer, não é para você aparecer, mas para Ele aparecer. Através da tua vida. Deus não te deu dom e talento só para você guardar para você. Ele te deu dom e talento para ser usado no reino. Nós aprendemos com Lucas que as nossas vocações não estão separadas da nossa vida espiritual. Tudo é espiritual para quem é espiritual. Não existe uma parte da minha vida que é secular e uma parte da minha vida que é cristã. Se eu sou cristão, toda a minha vida é cristã. Toda a minha vida é espiritual. Tudo que eu faço, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é espiritual, é cristão. Não tem como eu ser de segunda a sábado profano e no domingo espiritual. Não tem como eu ser de segunda a sábado uma coisa e domingo me transformar de forma mágica em outra coisa. Nós somos aquilo que somos. Então Deus, Ele nos chama a fazer tudo
para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês trabalhem, quer vocês durmam, façam tudo para a glória de Deus. Você não foi chamado para no domingo fazer algo para a glória de Deus. Você foi chamado para fazer a sua vida para a glória de Deus. Tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, importa muito. E mais, falando de missões, né? Deus não usa só pregadores em missões. Aliás, Missões Mundiais já há alguns anos têm dito o seguinte: nós não queremos pessoas formadas em teologia. Nós queremos médicos, professores, ex-jogadores de futebol, professor de educação física. Nós queremos gente que vai para outro país e ninguém nem sabe que é missionário e que vai usar a sua profissão lá em outro país para ganhar vidas para Jesus. Então você que é jovem, que está estudando, que está pensando em estudar, você pode usar a sua profissão não só para ganhar dinheiro, não só para benefício próprio, mas para ganhar vidas para Jesus. Quer seja aqui em Novo Hamburgo, quer seja do outro lado do mundo. Você pode ser um grande missionário no seu campo de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, levando Jesus para outras pessoas, através daquilo que você faz. Seu trabalho pode ser uma ferramenta missionária. Deus pode abrir portas onde um pastor jamais chegaria, um professor pode chegar, dentro da sala de aula. Onde um pastor talvez jamais chegaria, uma enfermeira, um médico pode chegar dentro de uma UTI. Entende? Então a gente pode, com a nossa profissão, com a nossa vida, levar Jesus para as pessoas. E o que nós temos feito, irmãos? O quanto nós temos compartilhado Jesus no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa vizinhança, na nossa vida? Ou será que a gente tem vivido só para nós? E aí domingo a gente lembra que é dia de vir à igreja, porque eu estou na escala do louvor, eu tenho que ir. Não, meus irmãos, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. 8, o oitavo nome que aparece ainda no versículo 14, só aparece isso sobre ele, e também Demas. Manda saudações. Está falando de Lucas e de Demas, né? Demas. A carta de Paulo a Timóteo vai nos informar um pouco mais sobre esse homem chamado Demas. 2 Timóteo 4,10 vai dizer que esse homem se apaixonou pelo mundo e se afastou de Deus. Alguma coisa diferente de Deus atraiu a afeição daquele homem e ele se afastou do Evangelho, se afastou do caminho de Deus. E por que a gente vai falar de Demas se a gente está falando de missões, né? Porque o exemplo de Demas serve como um aviso. Cuidado para não virar as costas para Deus. Desde que esse exemplo nos alerte sobre revoltas contra Deus, o abandono da nossa fé no Evangelho. Lucas 9, e o abandono da nossa vocação, daquilo que Jesus nos chamou a servi-lo no ministério. Lucas 9:62 vai dizer: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O maior inimigo da obra missionária não é a perseguição, é a sedução do mundo. Demas nos chama uma fidelidade a Deus até o fim. Nós precisamos ser fiéis até o fim. 9, o nono nome que aparece no versículo 15: saúdem os irmãos de Laodiceia. Laodiceia que não é uma pessoa, um lugar, né? Então por isso nós vamos falar de Laodiceia. Mas ele vai dizer bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. Ninfa era uma mulher que tinha um PGM em casa. Essa mulher tinha aberto as portas da casa para que a igreja se reunisse.
não nos ensina que hospitalidade também é missão? Abrir a casa para um pequeno grupo é missão. Você está fazendo missão, porque se chegar uma pessoa que não conhece a palavra ali, ela vai ser ali que ela vai se encontrar com a palavra, dentro da sua casa. Ela entregou seus recursos para a causa do Evangelho. Ela fez o possível com aquilo que ela tinha em mãos. Você pode pensar que não tem nada para oferecer, mas deixa eu te falar. Jesus é especialista em pegar coisas simples e transformar em milagre, não é verdade? Por exemplo, ele pediu para usar um barco emprestado de alguns pescadores, e esse barquinho se tornou um púlpito para pregar para grandes multidões. Ele pegou o lanchinho do guri que a mãe tinha mandado na lancheira do Hot Wheels, uns cacetinhos e uns lambarinos, e com aquele lanchinho Jesus alimentou multidões. Com um pouquinho de poeira no chão e um pouquinho de cuspe, ele curou a vista do cego. Um sepulcro emprestado por alguém serviu de palco da ressurreição de Jesus. Aquele sepulcro que o José de Arimateia emprestou serviu de palco, que comprova que o túmulo, a tumba estava vazia e Cristo ressuscitou. Que hoje a gente vai lembrar na ceia. Hoje, lares abertos são bases missionárias. Lares abertos são locais de discipulado, são locais de treinamento de líderes. Você pode abrir a sua casa para um pequeno grupo, ou você pode participar de um que já existe. Mas aquele ambiente, aquele lugar é um lugar de missão, é um lugar de transformação. Leve a sério o seu pequeno grupo, se você ainda não tem um, até o final do ano. Nosso desejo é que você, membro da nossa igreja, participe de um pequeno grupo. Quer seja ele físico ou online. Nós temos a versão online também para você que não consegue participar presencialmente. Mas quem sabe a gente pode abrir mais algum na sua casa, né? Quem sabe Deus pode estar querendo abrir mais um pequeno grupo lá na sua casa. Talvez você não vá ao campo, mas a sua casa pode se tornar uma plataforma de missões. Deus usa recursos simples para fins eternos. Amém? 10º e último nome, versículo 17. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A carta de Paulo à igreja dos Colossenses também tem um desafio pessoal para um indivíduo. Arquipo, o pastor daquela igreja. Isso me lembra um pouco daquele culto de ordenação, onde tem muitas pessoas naquele culto, mas a palavra normalmente é direcionada para uma pessoa, ou para uma família, que é o pastor ou a sua família. Como não é uma mensagem para a igreja inteira, muita gente fica se perguntando: por que pregar isso então, né? Por que você vai pregar só para o pastor em vez de pregar para toda a igreja? A razão é porque toda a igreja vai prestar atenção naquilo que vai ser falado, e normalmente o que vai ser falado tem alguns desafios, algumas coisas que o pastor deve cumprir, e toda a igreja deve cobrar o pastor disso. Toda a igreja deve encorajar o pastor a se manter fiel a isso. Então aqui
Nós vemos Paulo dizendo para aqueles irmãos, para eles encorajarem o pastor deles e dizer: ó, se mantém firme naquilo que você foi chamado, não se esqueça, não deixe que as circunstâncias, que o tempo, que as dificuldades façam você desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Continua firme. Ó, isso aqui que você está fazendo não está tão legal, quem sabe muda. A igreja é chamada para isso, irmãos, para falar, e às vezes até para exortar. Por que não? Por que não? Arque como exemplo de como os cristãos devem desafiar uns aos outros, às vezes em particular e às vezes em público. Paulo escreveu isso aqui numa carta pública. Talvez, pode ser que aquele cara não estava exercendo muito bem o seu papel. Então ele diz: ó, igreja toda, lembra ele. Nós precisamos de exortação, irmãos, para crescer em santidade, para crescer na fé. Arquipo recebeu um chamado específico e foi desafiado a cumprir esse chamado. A missão não é opcional, ela é uma ordem direta. Jesus disse: vão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Assim como Arquipo, todos nós recebemos a ordem de cumprir a missão. A igreja deve constantemente lembrar os seus membros: não parem, não desistam, avancem, continue. Por que você está faltando no culto? Cadê você? Está sentindo falta? Nós precisamos desafiar uns aos outros, conversar uns com os outros, mandar uma mensagem uns para os outros, visitar uns aos outros, encorajar os irmãos a se manterem firmes na fé. Amém? Aristarco, Arquipo, Ninfa, Justo, e por aí vai, né? Apenas alguns dos heróis desconhecidos da Bíblia. Desconhecidos porque eles estavam focados, não que o nome deles aparecesse, mas que o nome de Jesus aparecesse. Eles não queriam ser importantes, notados, não queriam ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Eles queriam que Jesus fosse visto, lembrado, seguido, que as pessoas entregassem a vida a Jesus. Quando o seu desejo mais inflamado é que Jesus seja o nome mais lembrado, mais importante, quando isso acontecer, você também pode se tornar um herói desconhecido. Você precisa ser como essas pessoas. A obra missionária não é tarefa de alguns, é chamado de todos. O nome que precisa brilhar não é o meu, não é o seu, não é o do nosso político de estimação, é o nome de Jesus. Jesus precisa aparecer, precisa brilhar, e a gente precisa subir. O nosso nome precisa ser esquecido, mas o dele tem que ser lembrado. O nome de Jesus precisa ser visto, ouvido por todos os povos, até que todos os povos o adorem e até que ele venha. Hudson Taylor disse o seguinte, e assim a gente já termina, eu já quero chamar os irmãos do novo. Hudson Taylor disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Eu queria te lembrar nessa noite que Jesus não chamou só um pastor para ir por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulos, ele chamou você também. Nós todos temos que fazer a nossa parte, para que todos possam ouvir que Jesus é o Senhor, até que Ele venha. Amém? Nós